Olá, pessoal! Vamos para a nossa última parte da Resolução 7 de 2010, que trata do ensino fundamental de 9 anos, né? Lembrando e agradecendo a todo mundo que está assistindo aí, está compartilhando, realmente aumentou bastante aí o número de pessoas e a gente sempre agradece, porque isso ajuda o canal e a gente a continuar esse trabalho. Bom, vamos lá, né? Hoje já comecei o dia aqui, fiz a minha corrida na praia. É importante você fazer atividades físicas, porque isso te dá equilíbrio, te dá uma série de benefícios, aí, inclusive para os concursos públicos, né? Faz sempre uma caminhada, não deixe de fazer isso tomando todos os cuidados nessa pandemia aí, com relação a distanciamento e tal. Vamos aqui dando sequência, nós paramos em a educação em escola de tempo integral. E o artigo 36 vai colocar o que é, né, uma escola de período integral, assim, pelo menos em termos de tempo, tá? Considera-se como de período integral a jornada escolar que organiza em 7 horas diárias. Então essa informação é importante. Principalmente os processos seletivos perguntam muito isso, que é uma pergunta fácil, né, objetiva. Qual é o tempo do período integral, né, qual é a jornada escolar do período integral? 7 horas diárias, no mínimo, tá? Perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Então, são duas informações que você tem que guardar. Período integral, 7 horas diárias e 1.400 horas, né, de carga horária anual. Não esqueça disso, porque as bancas perguntam muito isso aqui, tá? Parágrafo único. As escolas e, solidariamente, os sistemas de ensino conjugarão esforços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária, ou seja, está previsto aí, né, que cada vez a gente tenha uma ampliação dessa carga horária. Por isso que o parágrafo único está dizendo aqui. E, consequentemente, da carga horária anual, com vistas à maior qualificação do processo de ensino-aprendizagem, tendo como horizonte o atendimento em período escolar em período integral. Então, esse é um objetivo que está colocado ali, né, de aumentar o horário. A gente sabe das dificuldades, dos limites das redes municipais e estaduais, mas isso aqui está previsto na lei, um gradativo aumento da carga horária, tá? Tanto diária quanto anual. Aqui uma pergunta super simples, super tranquila de processo seletivo, só para você ver como isso pode aparecer. Considera-se como jornada de período integral, de acordo com a Resolução 7 de 2010, que trata do ensino fundamental de 9 anos, 6 horas, 8 horas, 7 horas, 12 horas. Essa aqui, tranquilo, você responderia assim, de olhos fechados, alternativa, gabarito, letra C, 7 horas. Podia complicar um pouco essa pergunta se ela colocasse lá também a carga horária anual, e você não esqueça que é 1.400. Eu sempre coloco, 7 diária, o dobro de 7 é 14, aí você pensa que 1.400, né? Sempre, eu faço umas relações meio malucas às vezes. C, gabarito letra C, tranquilo, essa você responderia com plena certeza. Artigo 37, a proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas. Então, gente, aqui é a concepção da escola integral, né? Então, buscando sempre essa ampliação dos tempos, né, escolares, como a gente viu, dos espaços, ou seja, você não precisa ter uma escola de tempo integral restrita à sala de aula, não, você pode aproveitar outros espaços da escola e, inclusive, outros espaços da comunidade, tá? E oportunidades educativas, né? Colocar novas formas de aprendizado, acrescentar novas informações, enfim. E o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar, olha lá, que são indissociáveis, falei isso para você, isso aparece em vários documentos da educação, nunca esqueça disso, educar e cuidar
são indissociáveis entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da escola. Veja, você pode utilizar a comunidade, outros espaços, sim, desde que esteja sob a coordenação da escola e de seus professores, tá? Não é simplesmente, manda lá para o clube e eles que se virem com as crianças. Não é assim. Visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis, tá? Aqui é aquele princípio da equidade, né? Quem precisa dessa escola com mais oportunidades, com mais acesso à informação, né? Então, você pode ter ali atividades que a criança não tem acesso, as crianças socialmente mais vulneráveis devem aí receber uma atenção especial, conforme o artigo 37. Vamos lá. Parágrafo 1. O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado, implica ampliação da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento de atividades como acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da aprendizagem. Então, claro, aumentou o tempo e isso você vai ter aí que novas atividades. E o que ele está falando que é importante aqui no parágrafo 1, você vai ter, né, também a questão do acompanhamento pedagógico, o reforço, importante para aqueles alunos, aprofundamento da aprendizagem de algumas, da matemática, da língua portuguesa, né, com leitura, clube da leitura, com atividades diferenciadas, enfim, não pode ser reproduzir, né? Não é a intenção reproduzir. De manhã tem a aula lá e de tarde a mesma coisa, não é isso, tá? A experimentação, né? Pesquisa científica, a cultura e as artes, o esporte, o lazer, as tecnologias da comunicação e informação. Ou seja, você tem lá no período regular aquelas disciplinas lá tal, e à tarde você vai ter atividades de pesquisa, de informática, atividades diferenciadas, né, de esporte, lazer, enfim, que acrescente também ao conhecimento do aluno. A afirmação da cultura dos direitos humanos, que também é importante, a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e práticas socioculturais. Ou seja, o currículo da integral ele tem que conversar com o currículo da escola regular, logicamente, e fazer ali, aproveitar, né, toda essa informação que ele recebe de manhã, trabalhar à tarde de uma forma diferenciada, mais lúdica, mais, enfim, né, ou com outras formas, tá? Parágrafo 2. As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar conforme a disponibilidade da escola. Exatamente aquilo que eu falei. Não precisa usar apenas, né, a sala de aula. Você pode usar o pátio, você pode usar a quadra, você pode usar um jardim, enfim. Ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território em que está situada a unidade escolar. Então, a escola de tempo integral ela não está restrita ao quadradinho da escola, né? Ela pode sim, tem um clube perto ali da escola, tem ali um clube que tem uma piscina, então você pode oferecer aula de natação, claro que tem que ter todos os cuidados, enfim, né? Mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais aí existente e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades locais. Você também pode fazer parcerias. Vamos dar um exemplo aqui, você tem um clube de futebol da cidade que tem um campo lá e durante um período o campo fica ocioso, você pode, né, fazer uma parceria lá com o clube, fazer um futebol, fazer uma atividade no campo, enfim, sempre de acordo com o respectivo projeto político-pedagógico. Então isso também é importante, porque você tem que ter o PPP da escola integral, que coloca todas essas questões. Terceiro parágrafo, ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola estará contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras.
Aqui, gente, a ideia, né, é claro, você criar todo um ambiente de aprendizagem na cidade que utilize vários espaços, que você crie várias relações aqui, por isso que fala de redes sociais, né? Integre vários equipamentos aí da cidade e transforme a cidade numa cidade educadora, ou seja, vários ambientes são de educação. Você tem cidades que, por exemplo, tem uma questão histórica muito forte, monumentos, né, ou áreas de lazer. Vou dar o um exemplo aqui no litoral, as praias. Então você pode ali utilizar a praia para ser um espaço de educação, os jardins da praia, enfim. Então você pode utilizar aí, cada um na sua cidade, até um parque maravilhoso na cidade. Pode usar isso? Sim, pode usar. Então você vai transformando aqueles espaços, né, em espaços educativos. É isso que se fala de cidades educadoras. Parágrafo 4. Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal qualificado, além do que esse atendimento terá caráter obrigatório e será passível de avaliação em cada escola. Então, é necessário, claro, que para a escola de tempo integral funcione bem, que ela tenha toda a estrutura adequada. Não adianta você implantar uma escola de tempo integral se você não tem espaço, se tudo é muito restrito ali, aí acaba ficando só na sala de aula e aí a proposta fica prejudicada, tá? Educação especial, tão importante, que cai demais aí nos concursos públicos, cai demais nos processos seletivos. Artigo 41. O projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados na legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular. Então, gente, o PPP ele tem que estar sempre preocupado, né? E a escola em si, o regimento escolar, com a questão de você criar condições para esses alunos com deficiência, tá? Então, exemplo, tem problema de acessibilidade? Você tem que buscar meios, né? Claro que a rede municipal, a rede estadual, mas a escola também, porque existem algumas verbas que inclusive vêm para essa questão. Existe o PDDE, né, que é focado na questão da inclusão. Então, são verbas para você construir uma rampa, para você fazer uma melhoria no banheiro, adaptar o banheiro, enfim, tá? Que a escola mesmo pode fazer com os recursos que vêm aí desse programa via governo federal, tá? Intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas. Veja, aqui fala da escola privada. A escola privada tem a obrigação da questão da inclusão? Tem, sim. Tem. E está aqui no artigo 41 e está em vários documentos, inclusive tem uma aula minha que eu falo sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também comento isso. Aqui, gente, é para todos, tá? Aqui, então eu não posso chegar numa escola privada e falar assim, olha, meu filho, ele tem síndrome de Down. Aqui a gente não trabalha com crianças com síndrome de Down. Não existe isso, gente. Porque a inclusão é para todos, tá? Ninguém pode negar vaga para uma criança. Isso aí fere a lei, tá? E buscando a universalização do atendimento. Parágrafo único. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida por meio da utilização de materiais didáticos, dos espaços, mobiliários, equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. Então, você precisa garantir, na escola, o sistema público de educação precisa garantir aos alunos essas condições. Então, se você tem um aluno com deficiência visual, você tem que ter lá uma máquina em braille, você tem que ter papel para ele digitar lá, né, teclar, né, não sei. Antigamente, quando era máquina de escrever, a gente usava outro termo, mas assim, um computador adaptado,
um mobiliário adaptado para um aluno que seja cadeirante, enfim. Então, você tem que criar toda os acessos, né? Facilitar a vida do aluno que tem deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 42. O atendimento educacional especializado, o famoso AEE, aos alunos de educação especial será promovido e expandido com apoio dos órgãos competentes. Duas coisas que eu não mencionei aqui, mas vale como conhecimento. Primeiro, esqueci de falar que aluno de escola integral, o valor que é repassado pelos órgãos, né, federal, estadual, para o município, por exemplo, é maior, tá? Por quê? Porque o aluno fica mais tempo na escola, logicamente o valor por aluno que é distribuído para os municípios e estado é maior, tá? E a mesma coisa para o aluno que é atendido no AEE. Então o aluno tem deficiência, ele estuda no ensino regular e faz AEE, ele é um aluno que conta em dobro, tá? Para efeito de verba. Por isso que é tão importante os laudos, né, para você poder registrar esse aluno como aluno com deficiência, para que aumente um pouquinho a verba do município e, logicamente, o município tenha que destinar mais recursos para a educação especial. É muito mais? Não, não é muito mais, mas sempre ajuda no bolo lá de recursos do município ou do estado. Ele não substitui a escolarização, veja, o AE não substitui a escolarização. Nunca respondam isso, por favor, tá? Mas contribui para ampliar o acesso ao currículo, ao proporcionar independência aos educandos para a realização de tarefas e favorecer a sua autonomia, conforme o Decreto 6571 de 2008, conforme o Parecer 13 de 2009, conforme a Resolução 4 de 2009, tá? Parágrafo único. O atendimento educacional especializado poderá ser oferecido no contraturno. Poderá ser oferecido no contraturno. Então, aqui na aula de ensino fundamental de 9 anos, na Resolução 7 de 2010, ele coloca o poderá, tá? Já tem alguns documentos que coloca deverá. Aqui está poderá, certo? Poderá ser oferecido no contraturno, em sala de recursos multifuncionais na própria escola. Então, o aluno que frequenta de manhã vai no contraturno no período da tarde. O aluno que frequenta à tarde o regular vai no contraturno no período de manhã, no AE. Em outra escola, mas na minha escola não tem AE. Pode o aluno frequentar o AE de outra escola? Pode sim, tá? Existem municípios que não têm AE em todas as escolas. Então, o que acontece? Tem uma escola vizinha que tem AE, ele pode ir lá? Pode sim. Ou em centros especializados. Existem alguns municípios que criaram centros de atendimento, né, especializados, centralizados. Pode. Se for distante da residência do aluno, é fundamental que o município forneça apoio com transporte, tá? E será implementado por professores e profissionais com formação especializada, ou seja, para você ser do AE, você tem que ter uma formação específica para esse público, tá? E aí as faculdades têm vários cursos, as universidades, mas você tem que ter essa formação. Eu sou pedagogo. Eu posso ser professor do AE? Não, porque eu não tenho especialização nessa área, não posso, tá? De acordo com o plano de atendimento aos alunos, que identifique suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e as atividades a serem desenvolvidas. Então é isso. O AE é obrigatório? Não. A pessoa tem um filho lá que tem autismo, o autismo dele é mais severo e tal, mas a mãe não quer o AE. Ela é obrigada a ir para AE? Não. Ela é obrigada a frequentar o ensino regular, né? Mas ela não é obrigada a frequentar o AE, né? Levar o filho no AE. Então, o AE é um reforço ali, né, de atendimento, mas não é obrigatório, tá, gente? Cuidado com isso. Educação de jovens e adultos, o famoso EJA. Artigo 43. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente
aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos na idade própria, e é importante essa informação, não é para o aluno que está atrasado, gente. Esse aluno aqui tem 13 anos, vou mandar ele para o EJA, porque aqui ele dá muito trabalho. Não é isso. Se ele tem 13 anos e está no regular, ele ainda está na faixa ok, tá? Ele tem que ir quando realmente ele ficar ali na faixa que é permitido para o EJA. E aí nós vamos ver essas faixas de idade. Não é para o aluno de 13 anos, 12 anos, não, tá? Então é para aqueles que não puderam efetuar os estudos na idade própria, oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 1 da Lei 939496 da LDB, né, que é a LDB. Então, gente, cuidado com isso, porque o EJA é para um determinado público, tem uma idade lá, tá? Artigo 44. A educação de jovens e adultos voltada para a garantia de formação integral, da alfabetização, as diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade, ou seja, aquela pessoa que foi presa, né, que está presa, tiraram, né, porque cometeu um crime, porque participou de algum ato ilícito e inferiu a lei e foi presa. Ela tem direito à educação? Sim, tem direito à educação de jovens e adultos, tá? E é pautada pela inclusão e pela qualidade social. E requer, inclusão também na EJA, tá? Inclusão em tudo, gente. Inciso 1. Um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao ensino fundamental regular. Ou seja, os recursos, né? A gestão, ela tem que garantir a mesma condição do ensino fundamental regular. Isonomia, tratamento igual, tá? Um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização das DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Por quê, gente? Não dá para você ensinar no regular, você trabalhando ali com crianças de 7, 8 anos, aí você vai pegar uma fase de alfabetização no EJA e trabalhar do mesmo jeito. Não é. Por quê? Porque ali você já tem um outro tipo de aluno. Você tem um aluno jovem, adulto, que passou por diversas experiências, que já trabalhou, que já constitui família, que tem filhos, enfim, que tem uma bagagem diferente de uma criança de 6 e 7 anos. Então você não pode, né, trabalhar da mesma maneira. Você tem que ali contextualizar o mundo do trabalho de uma forma muito mais forte do que seria nos anos iniciais do ensino regular. Você vai ter que usar palavras diferentes, né? Exemplos diferentes, né? Enfim, não pode ser igual. Você não pode pegar aquela o pessoal fala cartilha de manhã e aplicar à noite, não dá muito certo. 3. A implantação, cartilha eu fui buscar agora também, isso é coisa de antigo, cartilha. Inciso 3, a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação. Claro, também precisa ter isso, né, para você até balizar ali a questão do desenvolvimento pedagógico. Inciso 4, uma política de formação permanente de seus professores, que tem que ter uma formação para esse público. Maior alocação de recursos para que seja ministrada por docentes licenciados, sim, né? Porque, gente, traz esse inciso 5 aqui, que muitas vezes colocava lá professores não licenciados em pedagogia para dar aula no EJA, e aí tem um grande problema, né? Claro, às vezes podia pegar uma pessoa maravilhosa que desse muito certo, mas é ideal, né, que as pessoas sejam licenciadas aí, que tenham conhecimento teórico também, para que a gente tenha maior eficiência e eficácia nessa questão da educação de jovens e adultos. Artigo 45. A idade mínima para ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos e para a realização de exame de conclusão de EJA será de 15 anos completos. Presta atenção muito nisso, gente!
Qual é a idade mínima para você entrar no curso de jovens e adultos? 15 anos completos. Cuidado, hein? Cuidado. E nós estamos falando aqui de quê, gente? De quê? De ensino fundamental. Então, não estamos falando de ensino médio. Não confunda. Isso aqui é o parecer do quê? Do ensino fundamental de 9 anos. E para 9 anos, para aquele ensino de 1º a 9º ano, qual é a idade mínima para a realização de exames de conclusão de EJA? 15 anos completos. Não vai colocar 14, 13, 12. Tá? É 15 anos completos. Está no parecer 6, está na resolução 3. Então, as bancas costumam perguntar isso aqui, hein? E o médio, gente, é 18 anos, tá? Mas não estamos falando de médio aqui, estamos falando do ensino fundamental. Vamos lá, parágrafo único. Considerada a prioridade de atendimento à escolarização obrigatória para que haja oferta capaz de contemplar o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adultos na faixa dos 15 anos ou mais, com defasagem de idade séria, tanto na sequência do ensino regular, quanto em educação de jovens e adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional. Torna-se necessário. Veja que aqui também fala daquele aluno com defasagem de idade séria. Então, você tem lá um aluno no 6º ano que está com 16 anos, já reprovou várias vezes, e está lá com 16 anos no 6º ano, um grandão no meio dos pequenos. Aí ele pode fazer o EJA? Claro, deve, até mais adequado, ele já tem outra vivência, né? Então, é importante realmente que este adolescente vá para os jovens e adultos, tá? Para recuperar também um pouco dessa questão do tempo que ele acabou perdendo. E torna-se necessário, fazer a chamada, inciso 1, fazer a chamada ampliada dos estudantes em todas as modalidades do ensino fundamental. Então, o que é essa chamada? É divulgar, né, gente? Divulgar a informação. Estamos com vaga no EJA para tal aluno, você que não estudou, blá, 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 né? Fazer uma provocação com os órgãos públicos ali. De repente, os agentes de saúde podem estar trabalhando ali em conjunto ao visitar uma casa, ver que tem uma pessoa que não completou os estudos. Ela fala, mas tem matrícula aqui. É muito importante que os municípios conjuguem as ações, né? Potencializem as pessoas. A pessoa está lá fazendo, o agente de saúde está lá perguntando dos remédios, da saúde da pessoa. Não custa nada ela ter uma folhinha lá e perguntar, mas o senhor parou de estudar? O senhor tem interesse em estudar? Tem vaga aqui, procure, né? É sempre interessante isso. Parágrafo, inciso 2, apoiar as redes e os sistemas de ensino e estabelecerem política própria para os atendimentos desses estudantes, que considerem as suas potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, inclusive com programas de aceleração da aprendizagem quando necessário. Tudo aquilo que eu falei aqui, né, resumido aqui nesse inciso 2, é preciso uma política própria para o estudante do EJA, tá? Não pode ser a mesma do regular. 3. Incentivar a oferta de educação de jovens e adultos nos períodos diurno e noturno, com avaliação e processo. Mas eu pensei que jovens e adultos era só à noite. Não, você pode ter também EJA no diurno. Ah, professor, mas por que? Existem cidades que são industriais, o pessoal trabalha de turno, tem lá programas de 12 horas por 36, né, aquelas coisas, e aí, às vezes, o horário que encaixa para o cara é no diurno, tá? Então, é importante você ter isso em mente. Artigo 46, a oferta de curso de educação de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental será presencial e sua duração ficará a critério de cada sistema de ensino, nos termos do parecer 29/2006, parecer 6, resolução 3, enfim. Nos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, os cursos poderão ser presenciais ou à distância. Entenderam, gente? Anos iniciais, presencial. Anos finais, do 6º ao 9º ano, pode ser presencial ou à distância, devidamente credenciados, e terão 1.600 horas de duração, segundo a resolução do ensino fundamental de 9 anos. Tá? Então, do 6º ao 9º ano, pode ser à distância?
Pode, tá? No EJA, tá, gente? Não é no regular, é no EJA. Pode. Tá? Devidamente credenciado né? Tem que ter lá toda a certificação. Então, muito cuidado aqui, porque tem muito trambiqueiro nessa área aí que fala que vai dar diploma e, na verdade, não é nem credenciado. Então, cuidado. Mas tem que ter 1.600 horas de duração, certo? Preste muita atenção nesses números. 1.600 e o presencial à distância é só do 6º ao 9º ano. Parágrafo único. Tendo em conta as situações, os perfis e as faixas etárias dos adolescentes, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento da escola visarão um programa próprio para essa modalidade. Aqui já falamos disso, repetiu esse slide, né? Já falamos aqui, mas reforçando aqui, tem que ter um programa próprio, né, das DCNs, das diretrizes curriculares nacionais, que identifique lá esses conhecimentos, essas experiências, só para reforçar aqui. E artigo 47, a inserção de educação de jovens e adultos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incluindo, além da avaliação do rendimento dos alunos, a aferição de indicadores institucionais das redes públicas e privadas, concorrerá para a universalização e a melhoria da qualidade do processo educativo. Aqui é aquela avaliação que é feita geral com todos os alunos, né, para a gente saber aí como está a educação brasileira e fazer mudanças e tal. E aqui ele coloca também a inserção dos jovens e adultos nesse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, tá, gente? É o SAEB, né? E aí acabamos essa nossa etapa, tá bom? Então, concluímos isso. Eu vou fazer outro parecer. É importantíssimo, gente, que você leia o edital e que você veja se essa aula cai no seu edital. Eu tenho visto gente assistir aula que não cai no edital. Cuidado, né? Não, é importante, todo conhecimento agrega, né? As resoluções, elas são muito parecidas. Vocês vão ver que a próxima que eu gravar, né, é muito parecida, tem muitas coisas que são iguais até. Muda às vezes o texto ali, mas é muito parecido, tá bom? Então, é importante sempre ler o edital. Coloca o edital do lado e vai marcando. Isso eu já vi, isso eu assisti aula, isso aqui eu vi, né, para você não ficar assistindo coisas que talvez não caiam, né, porque o tempo às vezes é curto e você tem que dinamizar o tempo. Conhecimento é sempre importante, mas se você está com tempo curto, então utilize-o da melhor forma possível, tá bom? Então, um abraço, até a próxima. Obrigado.